Hoje eu vou falar sobre a história por trás da música Come Together dos Beatles, presente no disco de 69, Abbey Road. E bicho, a história por trás dessa música é sensacional. Ela começa em junho de 69, quando John Lennon e a sua esposa Yoko Ono estavam promovendo um evento pela paz lá no Hotel Queen Elizabeth, que fica em Montreal, que foi quando eles ficaram deitados numa cama, recebendo jornalistas e, no geral, pregando a paz. Eles acabaram recebendo a visita do então candidato a governador da Califórnia, Timothy Leary, que gostaria que o John fizesse uma música para sua campanha eleitoral. É o que fala Hunter Davis no livro As Letras dos Beatles. Timothy Leary, visitando John e Yoko no quarto do hotel, pediu-lhe uma canção para a campanha contra a eleição de Ronald Reagan para o governo da Califórnia. E detalhe, o Ronald Reagan se tornaria o futuro presidente dos Estados Unidos lá em 81. O slogan de Leary era Come Together, Join the Party, que em tradução livre, venha junto, participe. E se você quiser adquirir esse livro, o link para comprar na Amazon vai estar aqui na descrição. E mais tarde o Leary veio admitir que a frase Come Together veio de um hexagrama lá do I Ching, que significa livro das mudanças em chinês. Ele dizia que tinha um duplo sentido. Era vamos nos reunir e entrar na Party, que não era um partido político, mas uma festa em celebração à vida. De acordo com Steve Turner no livro The Beatles, História por Trás das Canções, John pegou o violão imediatamente e começou a elaborar a partir da frase Come together right now, don't come tomorrow, don't come alone, come together right now over me. All that I can tell you is you got to be free. Depois de criar mais algumas versões a partir dos mesmos versos, gravou uma fita demo e a entregou a Leary. Então o Leary eventualmente acabou conseguindo com que algumas rádios do Reino Unido tocassem a canção que o John gravou. E ele até começou a pensar que a música fosse dele. Só que sem ele saber, o John voltou para Londres e junto com a ajuda de Paul McCartney, os dois começaram a dar forma à música e escolheram ela para abrir o disco. Aí depois os Beatles gravaram ela e lançaram como single em outubro daquele mesmo ano, que é a versão que a gente conhece hoje. Só que em dezembro de 69, uma notícia inesperada aparece. O Timothy Leary foi preso devido a um porte de drogas, e a sua campanha para governador foi cancelada. E foi na prisão que ele ouviu Abbey Road pela primeira vez, lá numa estação de rock local. E ele ficou surpreso com a versão final de Come Together. Ainda que a nova versão certamente aperfeiçoasse a minha canção de campanha, tanto na música quanto na letra, eu fiquei meio incomodado que Lennon tenha passado por cima de mim dessa forma. Quando fiz uma leve reclamação, ele respondeu com típico charme e esperteza que era um alfaiate, e eu, um cliente que tinha encomendado um terno e não tinha ido buscar, então vendeu para outra pessoa. Um tempo depois, o John Lennon acabou sendo acusado de plágio devido ao verso Here Come Old Flat Top, que foi inspirado numa música do Chuck Berry chamada You Can't Catch Me. E o John acabou sendo processado. Era difícil negar que aquela era a fonte da letra, embora no novo contexto não passasse de um tributo afetuoso. E o John negou tenazmente qualquer roubo musical. O problema foi resolvido quando o John se comprometeu a gravar 3 músicas do catálogo dos editores de You Can't Catch Me. Ele gravou a própria You Can't Catch Me e uma chamada Sweet Little Sixteen, que as duas são do Chuck Berry e estão presentes no disco Rock and Roll, de 75. E a terceira música que ele gravou se chama Yaya, que é de um artista chamado Lee Dorsey, e está presente no disco Walls and Bridges, lá de 74. Agora, para finalizar o vídeo, aqui vai algumas curiosidades bem legais. Curiosidade número 1. A BBC baniu o disco Abbey Road por um tempo devido à alusão à Coca-Cola que aparece em um dos versos da música. Isso aconteceu porque apoios comerciais a qualquer tipo de marca ou empresa da época era estritamente proibido. Curiosidade número 2. Apesar do John Lennon ter ficado conhecido como o rockstar, o artista que sempre odiou a própria voz, ele sempre se orgulhou dessa música e da gravação que ficou eternizada no disco. Mas ele admitiu que a letra não faz sentido algum. E realmente não faz. Essa foi a história de Come Together. Futuramente eu vou estar lançando mais vídeo nesse estilo, então eu te vejo lá.